E Jesus? Quem é Jesus Cristo, né? Primeiramente que a palavra é algo que precisa ser entendido. É o nome. Jesus é uma tradução. Existem vários nomes, como Yeshua e segue. São muitos nomes. Alguns nomes eu tenho que dizer para vocês que eles fogem do real nome, que significaria o real Jesus no caso. Isso é uma coisa cultural e é uma coisa que acabou meio que se perdendo. Existem alguns nomes circulando por aí que não tem nada a ver com o real. Eu vou falar agora a questão um pouco histórica de Jesus no caso. E eu vou dizer para vocês qual é o papel dele na questão do todo, na questão da humanidade em si. Muitas pessoas não acreditam que Jesus realmente existiu. Esse não acreditar é justamente pela falta de provas. Existem poucas provas reais e concretas que Jesus realmente existiu. Existe uma distorção na história de Jesus também que aconteceu, mas eu vou explicar tudo isso para vocês, inclusive da questão das provas. Primeiramente, para entender quem é Jesus no caso, é preciso ser entendido o contexto que ele está. Muitas pessoas elas não entendem o papel que Jesus exerceu, não entendem a importância dele, justamente por não entender o contexto da história que ele se encontra. Como eu disse, muitas pessoas não acreditam que ele realmente existiu. Existe uma história dele que foi distorcida pelas religiões, inclusive, e também existem pessoas também que chegam a odiar Jesus, meio que por conta da questão religiosa, da pressão religiosa, e por conta da pressão religiosa, eles acabam meio que negando, sem entender realmente o contexto por trás. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu respeito profundamente todas as religiões, e o que eu vou dizer aqui pode meio que chocar, talvez, algumas pessoas, mas é para que seja entendido o contexto que está envolvido Jesus em relação à humanidade. Aí vocês vão entender o papel dele e a importância dele também. Uma das coisas que eu posso dizer e que pode talvez chocar vocês é que, independente da sua religião, independente de você ser ateu ou não, estar nesse planeta vivendo como um humano é viver como, de certa forma, um escravo. É um escravo do sistema, independente de quem você seja, o quão rico você seja ou pobre, nesse planeta você é um escravo, você precisa seguir regras, existe um banho de determinadas informações que não são relevantes, não são importantes. O desenvolvimento da consciência, do ser, não é importante nesse planeta. O importante nesse planeta é você ter apenas, o importante é você ser superficial. Quanto mais, digamos que, usado pelo sistema você for, a sua relevância neste planeta aumenta. E é justamente por isso, pela questão do ter, que as pessoas correm tanto atrás do dinheiro. Elas querem ter sempre mais para curar, para ter alguma relevância e alguma importância no planeta. Porque mesmo elas não sabendo, no subconsciente delas, elas sabem que elas são pequenas, que elas não sabem de nada, não conhecem nada e se sentem um pouco perdidas. E para ela curar e se sentir importante, ter uma relevância, aí vão atrás do materialismo. Então, para ser entendido o contexto que envolve em relação a Jesus, depois eu vou entrar na questão mais lógica, mas o que eu vou dizer agora para algumas pessoas podem não entender muito bem, mas eu vou tentar ser claro e objetivo e direto. Existem dimensões. Como eu expliquei antes, existe a primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão onde nós estamos, a quarta dimensão, a quinta e segue. Eu expliquei a questão de Deus também. O que seria Deus? Deus é uma energia viva, criativa, que está em todos nós, está no universo todo. É muito profundo e complexo explicar isso, mas é só uma definição rasa do que realmente essa palavra significaria. É muito mais complexo do que isso que eu disse. Mas a questão que eu quero dizer é que o universo em si, o todo, ele funciona da seguinte forma, para ficar mais claro que vocês entendam. Existem as dimensões, e cada dimensão é como se fosse um degrau de uma escada.
Então você imagine um prédio, existe uma escadaria nesse prédio, do primeiro andar até o último andar. Cada degrau do prédio, dessa escadaria, é uma dimensão. E dentro de uma dimensão existem camadas dimensionais. Isso a ciência ainda não conseguiu comprovar. Ela está engatinhando nisso, ela está tentando entender isso. Então, funciona da seguinte forma. Por exemplo, a terceira dimensão, onde nós estamos, existem camadas, várias camadas dentro da terceira dimensão. Da mesma forma, nas outras dimensões também existem camadas dimensionais. Então existe a primeira dimensão, a segunda, a terceira, onde nós estamos, a quarta dimensão, a quinta e por aí segue. Então tem aquela questão, esse degrau de dimensões é uma questão evolutiva. A vida em si é apenas você veste um corpo físico, biológico, humano para viver, aprender e então evoluir, ir para o próximo estágio. E esse ir para o próximo estágio é passar para um próximo nível evolutivo. E esse próximo nível evolutivo envolve justamente a questão das dimensões e as camadas dimensionais também. É muito complexo e eu estou tentando explicar isso de uma forma simples, mas aí tem a questão. Aí quando se chega no degrau mais alto deste prédio, tem o primeiro degrau, que seria a primeira dimensão, segundo degrau, terceira dimensão, e por aí segue. Aí você imagina um prédio com 200 andares e cada degrau é uma dimensão. Aí você imagina, e quando se chega no último degrau, o que ocorre? No topo do prédio existe uma consciência, que é uma consciência, digamos que é uma consciência criadora, a energia viva criativa, que seria Deus. Quando você chega no topo do prédio, você avança, você se une ao todo, você se une a Deus. E aí que entra a questão. As pessoas se perguntam muitas vezes por que Jesus disse que ele é um com o Pai. Só que, apesar disso, ele sempre se coloca como filho e não como Deus. Isso gerou muita confusão na cabeça das pessoas, porque Jesus dizia que ele era filho e tinha um pai em cima dele no céu, e em algumas situações ele dizia que ele era um com o Pai. De certa forma, todos nós somos um com o Pai. Por quê? Porque o Pai, que seria Deus, é pura energia, está em tudo, é onisciente, é onipresente e é onipotente. A onisciência é o saber de tudo. A onipotência é o poder máximo e a onipresença é estar em tudo. Nós somos energias, nós somos átomos em aglomeração, nós somos átomos que formam moléculas, eu já expliquei isso para vocês. E esse conjunto forma um ser. Muitas vezes, por vivermos uma matriz, uma visão muito lógica e muito materialista, nós achamos que somos só carne, mas nós somos energia. E por sermos energia, nós estamos também ligados ao todo. E o todo é Deus. Então cada ser é responsável também pela sua evolução, pela sua escolha. Existem as nossas capacidades. Só que na questão de Jesus, por exemplo, onde ele se referia que ele era um com o todo, é porque Jesus, no caso, ele alcançou o degrau mais alto dessa escadaria. E ele realmente é um com o todo. Muitas pessoas têm um receio, têm um medo ou não conseguem assimilar muito bem a questão de existir um ser que é extremamente maior, mais poderoso do que elas, porque principalmente no mundo hoje o que impera é o ego, é a questão do homem querer ser grande. E na verdade o homem que possui o real conhecimento, ele sabe que quanto mais pequeno você for, quanto mais consciência você tiver, mais pequeno você se torna na visão dos outros. Então a grandeza, ela é relativa. O que você pode julgar como ser grande, que é ter uma Mercedes, uma mansão, uma casa na praia, para um outro ser, para uma outra pessoa, ser grande é ser um ser consciente, um ser em equilíbrio e um ser que vive em harmonia com o todo. Então essa questão do ser grande é muito relativo. Eu vou entrar depois sobre o papel que Jesus exerceu, mas eu quero falar para vocês a questão de quem é Jesus no caso, quem é realmente Jesus. Eu vou entrar depois falar também sobre os equívocos que existiu na história. Muitas religiões interpretaram Jesus de forma errada, inclusive
existiu uma grande religião que adulterou algumas das suas parábolas, alguns dos seus ensinamentos, mas o importante é que a mensagem acabou ficando. Eu vou falar agora sobre o contexto histórico em que Jesus se encontra. Então depois eu falo sobre quem é realmente Jesus. Como eu falei antes, este planeta, por mais duro que pareça para vocês, é uma prisão. E não é uma prisão apenas desse sistema. É o sistema capitalista, socialista, comunista. É uma prisão. Todos vivem em uma prisão a céu aberto. Elas precisam seguir regras, normas, coisas são impostas e não são perguntadas à humanidade. Vocês podem achar que isso é uma questão do homem. O homem faz isso, mas não. Existe um controle que, digamos que seria como uma babá do mundo, uma babá deste planeta, e ela controla tudo neste planeta. E essa babá não, digamos assim, não é uma boa babá. Este planeta, as pessoas, elas são mantidas na ignorância. Elas não conhecem a si mesmas, elas não são estimuladas a se conhecerem. Elas são estimuladas sempre para viver na superfície, para viver na superficialidade do ser. E o que ocorre é que, por conta disso, este planeta, ele vive numa extrema escuridão. A escuridão do conhecimento, vive nas trevas, literalmente. Toda a verdade e a história real da humanidade, do planeta, tudo é mantido em segredo da própria humanidade. Isso, desde antes da Idade Média, a humanidade ela vem sofrendo por conta de alguns poderes, alguns, digamos que seres que controlam tudo isso e vem mantendo ela como uma escrava. E a escravidão, ela não é apenas na questão física, não é apenas na questão desse planeta, é uma questão também de almas. Almas, digamos que são mantidas. É muito complexo eu explicar isso. Isso pode impressionar e chocar. Então, eu prefiro não falar sobre isso porque talvez seria forte demais e é apenas isso. Mas a prisão não é apenas física. Na questão da consciência, manter a humanidade toda na ignorância, na agressividade, no ódio. Os que controlam esse sistema colocam as pessoas umas contra as outras, estimulam o ódio, a raiva, a guerra. Eles criam situações, eles manipulam tudo e fazem com que as pessoas se odeiem e se matem, literalmente. E além dessa questão física de prisão, existe a prisão também de certa forma espiritual. E aí que entra a questão do que é Jesus e o que ele veio fazer. Qual é o papel dele em relação à humanidade. Desde o princípio da humanidade, para vocês entenderem isso, eu teria que contar toda a história desde o início, que não é exatamente como a Bíblia diz em relação ao surgimento da espécie humana, mas digamos que a Bíblia, em partes, ela é representativa, ela representa algo, ela conta a história de uma forma representativa. Sobre a Bíblia, eu quero ressaltar uma coisa. O Velho Testamento, primeiro que a Bíblia é uma compilação de vários livros, de várias épocas e de autores diferentes. É preciso ser entendido isso. E a questão da Bíblia é que o Velho Testamento, ele está relatado sobre visões de profetas. Inúmeras partes na Bíblia em que está relatado segundo a visão de Moisés, assim como existe a visão de Elias e por aí segue. São profetas. Aquela época era uma época extremamente primitiva, era uma época em que as pessoas eram extremamente mais rústicas, mais radicais. O que eu quero dizer é que no Velho Testamento existem muitos conflitos dentro da própria Bíblia, a respeito do Deus, por exemplo. Existem partes na Bíblia em que existe um Deus agressivo, um Deus, digamos que alguns chamam, aqueles que estudam a Bíblia e que são ateus, eles dizem que é um Deus assassino. E o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: a visão e o livro da Bíblia, no caso, do Velho Testamento, é relatado segundo a visão dos profetas daquela época. E onde eles se encontravam? Praticamente o Oriente Médio. É uma região conflituosa. O Egito, Israel e por aí segue.